Bem-vindos a mais um Elaine Junqueira Cast e esse episódio está imperdível, então já começa dando seu like, compartilhando para alguém que não pode perder esse conteúdo. E hoje vamos receber aqui ele, que é mentor de empresários que buscam crescimento empresarial e pessoal. Ele também é o criador da mentoria PPE e ele ajuda a transformar o caos em liderança eficaz, inteligência emocional, vendas e resultados lucrativos. Sua experiência prática à frente da empresa Casulo de Anjo traz um olhar realmente realista e aplicável para o sucesso empresarial. Recebam comigo ele, Vitor Carvalho. Tudo bem, Elaine? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tô É um feliz. prazer muito tê-lo feliz. aqui. Você que é incrível, viu? Parabéns. Somos, viu? Vitor, ó, já começa bem porque é Vitor Carvalho, né? Quem sabe Elaine Junqueira também tem Carvalho no nome, né? Então é gente boa, né, Vitor? Sim, forte. Somos fortes. Mas me fala, quem é o Vitor Carvalho? Elaine, o Vitor Carvalho, quem sou eu? Eu sou o marido da Roberta, pai do Miguel e um filho amado de Deus. Empresário, mentor e infinitas outras possibilidades aí que a gente vai trazendo de tudo que a gente traz, que Deus coloca na nossa vida, né? Que são as soft skills, a criatividade. Hoje eu atuo muito nessa área de ajudar outras pessoas a entenderem quem são, então fortalecimento de identidade também e busca de alta performance na vida e nos negócios. Que demais. E Vitor, como que você chegou nessa missão? Foi desde o início? Você já nasceu ali, cresceu pensando em ser esse empresário, esse mentor? Como você chegou até aqui? Nossa, eu cheguei aqui por acidente, necessidade e a mão de Deus mesmo, né? No final das contas, foi uma transformação. Eu venho de uma vida onde eu cresci desregrado, então uma adolescência daquelas bem bagunçadas, né? Era o rebelde? Bem rebelde, rebelde demais, passando ali por movimentos de rock, punk, enfim. E aos poucos a vida foi me moldando, Deus foi me trazendo para uma transformação real mesmo, onde eu consegui entender que o meu propósito é ajudar pessoas também e ajudar minha família a prosperar, a crescer, sabe? Ajudar outras pessoas a se transformarem, a viver a prosperidade real, que não é só dinheiro, mas que também precisa ter dinheiro, né? Mas não é só dinheiro, é saúde, é vida conectada a Deus, é uma família feliz, empresa lucrativa gerando empregos. E isso aconteceu por um acidente ali que todos nós vivemos, que foi na pandemia, né? Nesse momento ali foi a minha grande transformação. Um pouquinho antes eu tinha passado por um acidente no meu ombro, no jiu-jitsu, onde eu me vi numa situação onde eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar mais, porque eu trabalhava com audiovisual, operando câmera, freelancer, então se eu não trabalhava, não recebia, se eu não recebia, não pagava as contas, né? E isso me fez refletir onde eu queria chegar nos próximos anos e se realmente eu ia conseguir continuar naquela profissão, porque eu precisava operar o meu ombro. E eu fiquei com muito medo, vários pensamentos. Aí eu comecei a me estudar um pouco, autoconhecimento, terapia. Mas espera lá, com essa atuação que tu tinha, como que foi no caos da pandemia? Como que você trocando ali tua hora trabalhada por dinheiro, né? Sim, Como que foi nesse período? Porque a gente sabe que foi um período que muitos se reinventaram, né? sim. E como que foi isso para você? Cara, foi muito louco, porque eu tinha acabado de comprar uma câmera de 150 mil reais. Que para mim era uma câmera muito cara. Eu fiquei anos ensaiando comprar uma câmera como essas. Então, um pouco antes eu tinha comprado uma de 80 mil, feito financiamento, nem sabia como eu ia pagar, consegui pagar. Entrou um sócio comigo, nós compramos essa câmera, essa nova câmera de 150 mil. Ela chegou no Brasil junto com a pandemia. E aí ela Uau! ficou parada um ano. E nesse processo da câmera parada, foi quando a Casulo de Anjo, que é uma empresa que nós havíamos iniciado em 2016 e a Roberta tocava sozinha, ela deu um boom no mercado, assim, impressionante. Começou a vender muito no orgânico. Mas era muita coisa mesmo, muito dinheiro entrando. Eu falei, vou ajudar a Roberta, porque os trabalhos de audiovisual estavam
estacionados, parados. Algumas pessoas faziam lives, inclusive eu rodei uma série online em paralelo, mas assim, era muito menor o volume. Então não tinha receita entrando. A Casulo Verdade. começou a vender muito, muito, muito. E ali eu contratei uma pessoa para me ajudar, tanto com mentoria na Casulo, como me ajudar a eu me desenvolver ainda mais. Que E aí legal. ele começou a me mostrar que eu podia ter uma visão positiva de futuro maior, quais eram os meus valores, quem era eu de verdade. Eu comecei a me reconhecer e aí eu comecei a buscar muito conhecimento, né, Elaine? Muitos estudos, muitas formações para eu conseguir dar conta da Casulo. E aí nós criamos uma empresa mesmo. A gente construiu a empresa do zero, tijolinho por tijolinho, porque até ali a gente tinha uma marca, que era uma marca que vendia produtos em feiras e no site. Mas era muito manual, Hum, era a Roberta sozinha, como assistente. Mas ela saiu ali a gente saiu de 300 mil ano para 1 milhão, muito rápido. uau. Foi impressionante para nós, né? Aquela coisa de, cara, e aí, o que eu faço agora? Então começamos a montar equipes e para dar conta de tudo isso eu precisei de muito estudo, muito desenvolvimento. E aí Que começou essa show. transformação, sabe? De entender quais eram os comportamentos que combinavam com o novo Vitor, que ia gerar essa visão positiva de futuro para Roberta e para o Miguel, olhando de uma forma mais sistêmica, né? Para vários pilares da vida, que eu vejo que hoje a maioria dos empresários, eles olham para a empresa, olham para o faturamento, mas acabam dedicando tempo demais para a empresa e pouco tempo para a família, pouco tempo para o filho, pouco tempo para a sua saúde. Eu tenho clientes que faturam muito mais do que eu, mas é um faturamento gigantesco, assim. E que a saúde tá deturbada, sabe? Tá deteriorada, a família tá um pouquinho. E agora a gente está resgatando isso, porque eu acredito mesmo que a prosperidade ela é o conjunto de você estar bem em todas as áreas da tua vida. É possível conquistar muito, ganhar muito com equilíbrio. É possível, é possível. É possível desde que você tenha um painel onde você consiga olhar isso, né? Você consiga enxergar, olhar e medir os resultados. Dá para medir os resultados de todas as áreas da tua vida. E você aprendendo a gerir seu tempo. Criar uma rotina eficiente onde você consiga colocar mais assertividade, mais foco, onde gera resultado na tua empresa e mais foco onde gera resultado na tua vida pessoal. Porque sem essa clareza, o empresário ele desperdiça energia em muitas tarefas que não estão levando ele para o resultado que ele gostaria. Então é possível sim. É isso que a gente tem feito de uns anos para cá, tá? E eu vejo bons empresários grandes gerando isso na vida também. Então isso não é ilusão, mas não é comum também, né? A maioria acha que você precisa abrir mão de muitos anos de uma vida boa, de saúde, para você alcançar um sucesso profissional que muitas vezes a pessoa chega lá e se arrepende de não ter vivido os melhores momentos de saúde e vida, enfim. É verdade. E nesse meio a gente vê muitos empresários assim um pouco perdidos, né? Às vezes começou numa operação e não teve esse insight de vou buscar um conhecimento para estruturar algo, né? Então é interessante que você fala um pouco da jornada dentro da Casulo, né? E hoje vocês são quantos colaboradores? Que saiu Hoje, de 2 para para 22. 22. Uau! Fora os fornecedores, que a gente cuida de fornecedores externos ali, dá quase 30, 40. Outras Uau! equipes, né? Que a Que gente tem que gerir legal. também. E o que acontece? Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque combina com a vida dos empresários. Eu também era um empresário, mas eu não sabia. Eu era um empreendedor com um CNPJ. Mas o meu comportamento, a minha mentalidade era de um CLT. Era como se eu trabalhasse para todas as empresas que me contratavam. É como se eu tinha uma mentalidade de funcionário deles. E muitas vezes o empresário, ele monta a empresa dele para se ver livre do patrão, mas ele não muda o comportamento e a mentalidade. Então ele acaba se tornando o melhor funcionário da própria empresa. Então ele trabalha muitas vezes só pelo dinheiro, só para pagar as contas. Então, nesse processo, ele acaba ficando tão sobrecarregado que ele não busca conhecimento porque ele não consegue enxergar. Eu não enxergava. Eu não tinha outras referências, né? O que ele precisa fazer? Começar a olhar para outros empresários, sim, e desenvolver uma mentalidade empresarial. Um empresário, onde ele tem outros departamentos para cuidar e não só a parte operacional dele, onde ele consiga olhar de forma estratégica, mesmo que ele ainda esteja precisando estar no operacional pelo momento da empresa, mas que ele tenha uma visão de longo prazo, onde ele quer chegar, quantos funcionários ele quer ter, onde a empresa dele estará, sabe? Essa visão empresarial precisa existir, porque senão ele vai ficar rodando muito tempo
dentro da mesma operação e muitas vezes se ele não crescer, não buscar mais vendas, mais crescimento, não estiver seguindo um caminho certo, ele acaba sendo superado pelo mercado, né? É comum, mas não é normal a gente ver empresários que estão só fazendo, mas sem esse olhar de aonde quer chegar, né? Qual que é a visão, aonde a empresa deve ir. E Sim, nesse sentido, muitos se perdem ali na rotina, no operacional, não dedicam tempo ali para trabalhar o estratégico, o tático, tem exatamente. dificuldade de delegar, Sim, acaba sendo o dono, mas é o centralizador, é o que é o faz tudo, né? E quando sim, você faz tudo, você deixa de fazer outras coisas que só competem a você, né? sim. Como dono do seu negócio. Então, o que fez assim, você mudar essa mentalidade, já que você lá atrás era aquele Vitor que era o empresário, mas ao mesmo tempo ele estava numa cadeira, numa mente, numa mentalidade de CLT. O que Sim. foi essa virada? Olha, essa virada foi justamente quando a empresa começou a faturar muito e eu não manjava. Olha, tive sorte, na verdade. Um dos maiores, das maiores criptonitas ou maldições do empresário, ele ser muito bom na função principal da empresa dele. Por quê? Porque ele vai achar que só ele vai conseguir gerar os melhores resultados, vai ter dificuldade de delegar e ele vai ficar preso na operação, porque ele vai ser o melhor de todos e ele acha que ninguém pode fazer igual a ele. Isso tem a ver com crença, com mentalidade. Quando eu entro na Casulo, eu não conheço nada de marketing, eu não conheço nada de confecção, eu não conheço nada de vendas online e e-commerce. E eu, estudando, buscando conhecimento, entendi que o meu papel principal era fazer gestão. O empresário, ele precisa estar na gestão. E aí, para fazer gestão, eu não podia estar na operação. Por mais que eu pegava o Verdade. carro com máscara, ia lá no Brás para comprar matéria-prima, isso é operacional. Mas era o que precisava ser feito naquele momento. Mas eu nunca tirava o olhar de onde a Casulo de Anjo ia chegar. Então eu vejo que assim, quando eu fiz o desenho da Casulo e multipliquei a Casulo por 5 vezes, onde eu quero que a Casulo esteja daqui 5 anos? Quem eu serei para gerenciar a Casulo daqui 5 anos? Como serão os meus resultados? Como serão os meus relacionamentos com os meus filhos? Como vai estar meu corpo? Eu comecei a olhar, cara, se eu continuar na operação, eu não vou alcançar isso. Então, deixa eu olhar para o estratégico. Vamos lá, o que eu preciso fazer? Primeiro passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Aí você já está numa parte estratégica da tua empresa. Então, o que precisa acontecer? É ele criar uma visão positiva da vida dele. Você se vê daqui 5, 10 anos na mesma operação? Se você continuar, e são perguntas que você pode responder, se você continuar fazendo o que você faz hoje, daqui 5, 10 anos a tua empresa vai prosperar? Vai crescer? Quantos funcionários você quer ter? E o que você precisa mudar em você hoje para que você alcance esse resultado lá na frente com X funcionários delegando? Aí você começa a entender que você precisa se transformar em comportamento, em mentalidade, tudo aquilo que a gente vem falando aqui, né? Verdade. E ter a humildade de buscar uma ajuda especializada para isso faz toda a diferença, né, Vitor? Com Porque certeza. quando você busca alguém como o Vitor, que teve essa experiência, soube ele, teve os desafios. Eu falo que a mentoria, ela realmente corta o caminho, porque tem alguém que já passou por esse caminho. Então você evita ali erros, Muito. porque você já tem ali um caminho de aprendizado, né? Sim, E foi dessa experiência que veio a mentoria PPE. O que, sim. que significa a PPE, afinal? Vamos lá. Antes de responder o que significa PPE, eu preciso lembrar e honrar o meu primeiro mentor, que é um amigo meu de infância. Eu liguei para um outro amigo e falei: Olha, eu quero crescer, eu preciso prosperar. Eu entendi agora o que eu preciso fazer no meio da pandemia, quando eu me reinventei, quando eu tirei de dentro de mim uma nova personalidade próspera, forte, confiante. Ele falou: Liga para o Rodrigo. Então o Rodrigo vai assistir esse podcast e ele vai lembrar. Ele foi o meu segundo mentor, mas eu fui um mentor empresarial. E ao mesmo tempo ele me desenvolveu, tá? As pessoas têm preconceito, mas ele era um coach, sim. Ele era muito bom. Então nesse processo, ele usou ferramentas que me desenvolveram, me destravaram como pessoa. E ele também era o mentor da minha empresa e também era um mentor meu, né? Ele era Pessoal. mais velho, então ele me dava dicas sobre casamento, sobre empresa, ó, vai por aqui, vai nesse caminho da tua empresa. Vai por esse caminho, contrata ali um RD Station,
vai buscar tráfego pago, coisas que muitas vezes o empresário bate muito a cabeça porque tem preconceito, não tem conhecimento, perde faturamento, perde dinheiro, ele acaba perdendo muito tempo, é o que você falou, Elaine, assim, a mentoria, ela vai te fazer ganhar tempo, economizar energia e economizar dinheiro que você perderia tentando sozinho. E no final das contas, o que o Rodrigo fez comigo? Ele aumentou meu poder pessoal. Uau. E aumentou meu poder empresarial. Como? Me trazendo autoconhecimento, desenvolvimento, destravando as minhas emoções, mudança de comportamento com mais foco, mais agilidade, mais eficiência nas minhas ações, aprendendo a dizer não, porque não serve, aprendendo a dizer sim, e me empoderando para contratar pessoas, demitir na hora certa. E o poder empresarial. Ferramentas empresariais, ferramentas que te ajudam a superar o mercado. Porque no final das contas, o que falta muitas vezes é o cara conseguir ter as ferramentas ou até usar as ferramentas. Muitas vezes ele fez 1000 mentorias, 1000 cursos teóricos, né? Tem até prática, mas ele não consegue usar. Por quê? Porque falta poder pessoal. Verdade. Então, a mentoria poder pessoal empresarial, ela vem para empoderar o ser humano e trazer as ferramentas que ele precisa para prosperar e se tornar mais autônomo dentro do negócio dele, né? Para ele não ficar dependendo também de 1000 consultorias, 1000 mentores. No final das contas, a minha ideia não é que ele fique dependente, mas que ele seja livre. Hoje eu tenho clientes que estão comigo há 3 ciclos já. Não porque eles dependem, mas porque eles entendem que eles querem ir para um próximo nível. E aí ele volta, depois que ele cresceu muito, ele vem e fala, Vitor, quero novos objetivos, é um novo momento, vamos. Esperar então, assim, mais, né? Porque ele quer mais. Hoje ele já fatura 15 vezes mais do que ele faturava. Uau! Nesse momento, esse case, eu posso falar o nome dele, é Davi, né? Porque ele tá aí no audiovisual, cresceu demais. Assim, para mim não só um case, mas um amigo. A gente gerou um relacionamento. Nesse momento ele está em Orlando com a namorada. Né? Então, quando ele começou, ele estava ali perdido. Faturava 15 vezes menos, vários desafios emocionais, ele se transformou como ser humano. E nesse processo ele passou por vários altos e baixos, se tornou sócio de outras empresas e agora ele tem a empresa dele. Ele é embaixador de grandes marcas do audiovisual, então ele tem receita passiva, é um influenciador. Então a gente começou com uma transformação pessoal, tá? E nesse processo ele acabou trazendo novas ferramentas empresariais e hoje ele consegue viver o que ele desenhou em 2021, mas assim, 10 vezes mais. Eu fico impressionado com o caso do Davi, porque assim, é algo que me dá muito orgulho, sabe? Contentamento de um case de muito sucesso. Até falando de case, né? Tem alguém assim de mercado que foi inspiração também para você buscar esse conhecimento de empresários, de pessoas assim disruptivas, né? Uma ou mais de uma? Mais de uma, fica à vontade. Traz quem te veio à memória que falou, nossa, eu quero fazer isso também, né? Gente, inspirações. A minha primeira inspiração forte foi o Paulo Vieira, né? Da Febracis, assim, como família, como empresário, como mentor, como coach, como treinador, desenvolvedor de pessoas. Quando você vai olhar, ele tem muita verdade ali. E hoje eu me inspiro muito também no Flávio Augusto. Eu vejo também, eu olho muito pro Elon Musk, eu falo, cara, esse cara, ele realmente é diferenciado, sabe? O Flávio Augusto, porque também tem princípios e valores parecidos, começou do zero ali, usando o cheque especial, e foi crescendo, e hoje ele ajuda outras pessoas, sabe? E o Elon Musk por ter uma visão disruptiva, e ter passado por um desafio muito grande, que ele conseguiu romper, e hoje ele cresceu demais, mesmo quase falindo, né? Outras pessoas conseguiram enxergar a grandiosidade do que ele pensava, que era diferente de todo mundo, mesmo sendo julgado, sendo condenado, e hoje ele tá aí, né? Não preciso falar muito sobre ele. É verdade. Também tem muito esse lado de você, quando acredita no que você quer fazer, onde chegar, é tirar a teimosia do lado, mas é o quê? Você ser resiliente de que aquilo vai dar certo e você fazer até dar certo, né? Exatamente. Então é muito sobre isso. E você falou aqui também do Flávio Augusto, né? Também é uma pessoa muito de referência e para mim, Flávio Augusto vem a palavra assim, vendas, né? Para mim, ele é sinônimo de vendas. E a venda no negócio, qualquer negócio, não existe se não tiver venda, né? Não existe. Não funciona a empresa. E como que foi isso para você? Você já tinha uma veia vendedor? Você teve que perder vergonha de vender para se tornar esse Vitor de hoje? Conta um pouquinho sobre vendas aí na sua jornada. Falando sobre vendas, então,
quando eu era criança, um tio meu, um amigo da minha mãe, olhou e falou: Ó, o Vitor, esse aí, ele vende um palito de fósforo por R$ 10. E na época, eu até me senti um pouco ofendido. Eu lembro disso até hoje. É uma lembrança de criança. Porque as pessoas têm esse preconceito com vendas, né? Tem essa Sim. coisa. Mas eu sempre fui muito persuasivo. Então, assim, eu sempre me vendi muito bem, porque eu já tinha uma visão muito grande. Por exemplo, quando eu era fotógrafo, antes de eu ser fotógrafo, um assistente de câmera, eu já queria ser um grande fotógrafo. Existiam os fotógrafos top level, mas eu enxergava esses aqui que também eram muito bons, que para mim já tinha uma distância grande. Então eu queria me tornar como eles. O que eu fiz? Comecei a estudar muito direção de fotografia, fiz todos os treinamentos que tinham na época, investia bastante dinheiro nisso, e eu me vendia muito bem para pessoas, para amigos, para produtoras, como eu era um grande fotógrafo. Qual que foi o meu erro nessa etapa da minha vida? Eu vendia bem, mas eu ainda não tinha competências de liderança e maturidade para entregar tão bem. Então, eu vendia para algumas produtoras, eu era excelente, para as produtoras grandes que eu conseguia vender, eu não atendia as expectativas. Então, foi um desafio, mas foi muito aprendizado. Porque eu falei, cara, eu preciso crescer, preciso me desenvolver ainda mais profissionalmente, mas eu já sabia me vender. Mas eu tinha vergonha. Então, eu me vendia no natural, sabe? Mas eu não sabia exatamente o processo de vendas. Logo que eu entendi que vender era tão importante ali na virada da pandemia, comecei a estudar muito, entender sobre vendas, melhorei o meu autoconhecimento, a minha confiança, a minha postura, a comunicação e posicionamento, volto para o mercado do audiovisual me vendendo muito melhor, mas aí eu já entregava melhor. Então eu já ganhava 3, 4 vezes mais. Eu comecei a fazer prospecções ali. Fui na produtora de um amigo, liguei para outro ex-cliente. E nesse processo eu comecei a entender, nossa, se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, eu estaria muito melhor. Ok. Comecei a estudar mais sobre vendas, porque a Casulo faturou muito e começou a cair. Eu falei, opa, a gente precisa aprender a vender, porque não dá para contar só com orgânico. Isso é um grande erro do empresário. Ele fica tirando pedido, recebendo indicações, então ele vai crescendo, ele não foca na força de vendas. Ele só sofre a venda e tá. Ele sofre a venda, ele tira o pedido. E aí ele cai e fala que o mercado tá ruim. Por quê? Porque ele não criou forças de vendas. Verdade. Quando um outro mentor ajudou eu e a Roberta a enxergar alguns pontos, ele falou, uau, que legal. Você contratou costureira, contratou pessoas para fazer expedição, mas e a sua força de vendas? A gente estava trabalhando apenas com um canal, que era o tráfego pago, e o tráfego orgânico. Ele falou, você precisa de vendedores, força de vendas. E aí, nesse processo, nós começamos a aumentar nossa força de venda. É muito comum o vendedor que sofre a venda querer contratar profissionais para ajudar a entregar. Então, produção. Só que esquece da venda, da força. Qual que é a importância da venda? Você precisa estar buscando venda o tempo inteiro. Eu estava até ouvindo um podcast do Flávio Augusto, onde ele falou assim, com um empresário que já fatura bilhões. Esse empresário falou, eu não preciso fazer tráfego pago, porque eu já vendo bilhões sem tráfego. Ele falou, tá, mas e se você fizer tráfego? Como é que vai ser? Então, respondendo a tua pergunta, nós precisamos estar sempre buscando novas vendas, ter alguns canais de vendas e depois tentar explorar isso para multicanais. Então, é tráfego pago, prospecção ativa, sistema de indicação. Existem vários canais que você precisa explorar. Por quê? Porque você sai da zona de depender dos fluxos do mercado. Você não fica dependente do mercado, você começa a ter autogoverno. Autogoverno sobre a tua vida, autogoverno sobre as suas emoções e sobre os resultados da tua empresa. Porque nada deixa o empresário mais estressado do que falta de vendas, falta de recurso, desespero, preocupação. Então, falando aqui, para uma empresa, ela precisa... O primeiro ponto é focar nas vendas. Mesmo que hoje você começou a empresa, as pessoas estão te chamando. Não, já começa a desenvolver vendas, porque em algum momento você vai precisar dessa força de vendas para você conseguir gerar a sua própria demanda e não ficar dependente. Excelente. E em cima disso, né, a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Exato. Então, ter uma atenção em relação àquele comportamento, talvez de comodismo, né? E até deixar um pouco de lado o orgulho, né? Sim. Às vezes a gente ouve algumas pessoas muito com aquela, mas eu sempre fiz desse jeito. E o mundo está mudando, está digital, a gente tem
inteligência artificial, a gente tem automação. E tem muitos negócios que morreram, ficaram para trás porque não se Sim, atualizaram, né? sim. Como que você vê o cenário do empresário em relação a aprendizado? Você, respondendo a tua pergunta sobre o comodismo, e você tocou numa palavra orgulho. Eu demoro um tempo para falar dessa palavra com os empresários, até para ele não se sentir ferido logo no começo. Mas sim, no final das contas, é muito sobre o ego estar inflado, ele achar que ele é o único conhecedor do negócio dele. Isso aí é orgulho. Ele achar que o negócio dele é único, é diferente de todos os outros negócios. Ah, na minha área, no meu mercado é assim. Não existe isso, é tudo business. Tudo depende de vendas, tudo depende de dinheiro, tudo depende de funcionário, precisa de gestão, precisa de marketing. E as pessoas, quando começaram um negócio, ele estava dando certo em uma outra realidade, e ele achava que ele estava fazendo tudo certo, e ele começa a ter resultados ruins, mesmo fazendo as mesmas coisas, muitas vezes ele acha e coloca a culpa no mercado ou nas pessoas, ou começa a entender que a concorrência está sendo desleal. No final das contas, ele não está conseguindo olhar para dentro dele mesmo e entender o que ele não está conseguindo enxergar. Ele não vai em busca de novos conhecimentos porque ele acha que ele sabe tudo. Isso é orgulho. E esse orgulho acaba deixando a pessoa acomodada. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, que ele tem, eu acho que a empresa dele há mais de 30 anos. Uau. Só que de uns anos pra cá ele começou a ver que tá caindo muito, e no começo desse ano ele falou, cara, foi um dos piores meses da minha vida. Eu falei, o que é que você faz pra vender? Ele falou, o mesmo de sempre. Eu abro a minha porta, as pessoas vêm, os meus clientes já me conhecem e compram. Mas os clientes dele provavelmente começaram a comprar no Mercado Livre, começaram a comprar na Amazon, no Google, estão no mercado digital, no e-commerce, e ele não abriu os olhos para isso. E é o que a gente estava falando de vendas e multicanais. Se você vende Sim. produtos ou serviços, você precisa estar na internet, você precisa estar nos marketplaces, porque eles têm força de venda. Mas muitas vezes o empresário ele não quer se movimentar. Eu gosto de um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo? Um livro básico, mas muito poderoso, né? Que ajuda a pessoa a entender onde está a zona de conforto dela. No final das contas, a gente precisa estar sempre em busca do crescimento. Porque se você não está em busca do crescimento o tempo inteiro, uma hora o mundo vai te superar. Porque o mundo não para de crescer e de se desenvolver. E se o empresário que não busca esse crescimento, ele acaba sendo ultrapassado pelo mundo. Então, eu ontem respondendo até uma pergunta que um cliente meu fez, cara, o quanto a gente precisa continuar se esticando? Será que faz sentido? Aí eu demorei um tempo para pensar. Eu falei, para sempre. Para sempre. A gente tem que sempre estar buscando crescer, se desenvolver, senão o mundo vai passar. Ou você vai crescer no amor, ou você vai crescer na dor. É o que você falou, Elaine. Escolha, né? Escolha. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. É uma questão de escolha. Bem verdade. E aí, a gente falando aqui de vendas e falando também de multicanais, vamos falar sobre times. Sim. Times de alta performance. Hoje tem uma atuação grande no mercado relacionado à carreira, relacionado à recolocação, à preparação de profissionais aí que querem galgar outros passos, né? E tem muita gente boa no mercado. Tem. E tem muita gente ruim também. Muita. E eu vejo, inclusive, pessoas assim maravilhosas, até falando um pouco do se vender, que ela não se vende, não fala 10% ali no LinkedIn, no currículo, do que ela realmente é. Sim. E viu outros que é 10%, mas está vendendo 100 ali, né? É o inverso. Exatamente. E aí, falando de formação de time, como que foi isso para você sair ali de praticamente um colaborador, né, que a sua esposa tinha, para uma equipe de 22, mais parceiro, mais de 30 pessoas? Como que foi para acertar, né, de ter a pessoa certa, no lugar certo? Uau. Essa pergunta é muito boa. Ontem, eu e a Roberta sentamos e falamos, uau, estamos muito contentes com o nosso time atual. Há meses atrás não estávamos. Então isso já é um insight para todo empresário. Você precisa fazer gestão o tempo inteiro. Por um período, logo no começo, nós fomos trazendo pessoas e eu comunico muito a visão da empresa. Onde a Casulo quer chegar.
Transparência e clareza. Transparência e clareza. Que somos a maior empresa de sacos de dormir e proteção para criança do Brasil e seremos do mundo. As pessoas querem seguir uma visão grandiosa. Elas querem seguir um líder. E aí precisa de conexão também. Então, a gente sempre comunicou essa visão. E como eu amo pessoas, então eu olho no olho de cada uma e busco entender quais são os sonhos delas. E eu mostro para elas que os sonhos delas serão realizados através da visão da Casulo de Anjo. E isso precisa de conexão. E aí você também precisa ter a habilidade de entender o perfil de cada um para saber onde você vai encaixar cada um, como você se comunica com cada um, para que você consiga delegar e pedir que ele dê o melhor dele. Então, nesse processo de construção do nosso time da Casulo, foi um processo onde a gente faz bastante reuniões cerimoniais. E depois de um tempo nós aprendemos a fazer reuniões de metas, reuniões para acompanhamento de tarefas. E quando você gera engajamento, você lidera, você mostra o exemplo através de princípios e valores bem definidos, você começa a conduzir as pessoas junto com você. Ou você afasta também as pessoas que não estão alinhadas com seus princípios e valores. As pessoas negligenciam missão, visão e valores. Mas justamente é isso que faz você atrair um time de alta performance. Óbvio que existem as ferramentas também de recrutamento e seleção, que você precisa usar boas perguntas, você precisa estar com o funil aberto. O que acontece? É nossa responsabilidade como empresário tirar quem não serve do barco. E muitas vezes o empresário ele tem um pouco de receio com isso, ou porque ele tem dó, ele não tá no foco da realização, tem a ver com orgulho, tem a ver com desenvolvimento pessoal, ele acaba se apegando a alguns funcionários e não consegue entender a performance dele. O que acontece nesse processo ele acaba desmotivando quem é bom. E uma laranja podre, ela acaba apodrecendo todo o restante. Como a gente faz para ter um time de alta performance? Missão, visão e valores, princípios e valores bem definidos, conexão com as pessoas, processos bem definidos, o que a pessoa precisa fazer, aprender a delegar direitinho, né? Dar feedbacks reais, verdadeiros, ter empatia e ter um sistema ali de demissão forte para você tirar quem não presta do barco, porque isso é muito importante, né? Valorizar, mostrar que a pessoa ela tem crescimento dentro da tua empresa e ter uma clareza de que assim, isso é um dado ali que até eu estou fazendo um estudo agora, um treinamento que eu estou fazendo como aluno, ele fala 15% das pessoas são os extraordinários, os incríveis. Então, se você tiver uma empresa bilionária multinacional, eles estarão lá. Caras que ganham 50, 80, 100 mil... São centroavantes, né? São centroavantes. Talvez eles não estejam na tua empresa hoje, mas se você encontrar alguém assim, você investe nessa pessoa. Valoriza e busque reter essa pessoa. Como? Com plano de carreira, visão, conexão, feedbacks, sabe? Dando oportunidade também e valorizando. 15% são aqueles que não servem para estar na tua empresa. São aquelas pessoas que, não importa o que você fizer, eles não vão performar. Ou por algum déficit cognitivo, ou déficit emocional. E aí é que tem um grande erro. Muitos empresários, eu já fiz isso, tentam resgatar essas pessoas, porque não tem clareza. E aí, qual que está o problema? O problema já está no recrutamento e seleção. Você traz ela para dentro da tua empresa, às vezes você tem até um elo emocional, de amizade, de parentela, e você não consegue demitir. E ela está atrasando um pouco a performance da tua equipe. Mas aí sobrou quanto? 70%. 70% são aquelas pessoas que estão no intermediário. Elas ainda não são aqueles incríveis, mas cabe a nós transformar elas em incríveis. Por isso que precisa de treinamento. Treinamento de desenvolvimento pessoal dentro da empresa, treinamento de produto e treinamento técnico, né? De processo, treinamento da tarefa em si, da função da pessoa. Mas se você não é um bom líder, se você não se desenvolveu, a tendência dessas pessoas intermediárias é se tornarem medianas também e medíocres. Então, o primeiro passo eu vejo que é o empresário ser um bom líder, se desenvolver, tanto tecnicamente como emocionalmente, como uma mentalidade, uma nova identidade, para que ele possa atrair as pessoas certas. Nossa, eu super concordo com essa visão que tu trouxe e que realmente há empresários que têm um certo apego, né? Ali algumas pessoas, às vezes até por questões também familiares e já atendendo também diversos empresários, eu gosto de fazer algumas perguntas, né? Para trazer um pouco mais de
clareza sobre quem é esse profissional. Então, uma das perguntas que eu faço é: se você fosse contratar essa pessoa novamente hoje, você contrataria? Essa é muito boa. Essa é a primeira, né? Uhum. É, se você não tivesse essa pessoa no seu time hoje, mudaria algo no seu resultado? Uau, essa é ótima. Se as respostas forem não, esse é um sim para o desligamento. Essa é a pessoa ali que não está adicionando na sua operação. Inclusive, ela pode estar drenando a energia boa, né, dessa tua outra equipe, porque desmotiva quando você vê que aquele funcionário que não faz o que deveria ser feito continua ali na operação. Exatamente. Aí os outros têm que fazer o trabalho dele de alguma forma, né? Então, se essas respostas foram não, você tem que trabalhar nisso. É claro que eu falo sempre que você, como empresário, em quem você acredita, você dá o feedback. Porque o feedback é um presente, né, Vitor? Sim. E você dá o feedback para quem você não gosta? Você tem que dar o presente. Mas assim, o presente a gente não pega lá qualquer embalagem, põe e entrega. Não, você põe numa embalagem bonita, né? Então, se você pode dizer algo, veja como falar isso de forma mais gentil, mais assertiva, né? E aquela pessoa que recebe o feedback, se você recebeu o feedback de alguém, é sinal que essa pessoa acredita que você pode evoluir, que você pode mudar. E eu até falo que o desligamento, ele não pode ser uma surpresa. Porque se você deu o feedback, se você advertiu e percebe que aquele colaborador está a fim de mudar e evoluir, ótimo, ele vai crescer na sua operação. Agora, se a resposta é não, você deu feedback, você fez uma correção, você fez uma advertência e a postura continua igual, o desligamento é a melhor solução, né? Para essa pessoa e para o seu negócio. Porque mentorar, ajudar a crescer, você pode fazer esse papel como empresário. Agora, ajudar a pessoa a estar afim, não tem como, né? Não tem como. E você teve que fazer muitas mexidas na Casulo para chegar nesse time de alta performance? Com certeza. É dolorido. Nós somos empresários e a gente precisa, né, falar que a verdade é essa. Dói no caixa, dói no emocional e acaba atrapalhando um pouco ali a tua performance empresarial. A nossa vida de empresário é assim, né, gente, ó. Sabe? Se você estiver focado para cima, ela tende a ser assim, ó, altos e baixos rumo ao sucesso. Alguns vivem assim. O que acontece? De um tempo para cá a gente teve boas trocas. Nós acreditávamos muito em uma das colaboradoras. Acredito ainda que ela vai ter muito sucesso em outra empresa. E aí nós chamamos, é um caso real, para um feedback com muito amor. Assim, dedicamos muito tempo para esse feedback. E aí a pessoa começou a trazer pontos de melhoria ao longo dos próximos meses, mas não exatamente nos pontos específicos onde nós pontuamos. E esse foi um caso interessante. Na verdade, aconteceram 2 casos desse. A própria pessoa pediu desligamento, porque ela viu que ela não ia conseguir alcançar o que nós estávamos pedindo, tá? E foi uma coisa super tranquila esse desligamento. Tem a ver com cultura empresarial, tem a ver com os nossos princípios e valores. Então, por exemplo, uma das não estava alinhada com os nossos valores. Ela queria uma empresa onde ela poderia ficar mais slowly, marcando ponto, trabalhando, fazendo o médio. Então, ela mesma pediu, assinou a cartinha e saiu. A outra ficou um tempo a mais e depois falou, olha, não vou conseguir, não vai dar, preciso ir para outro lugar. De verdade, assim, eu fico feliz que ela consiga novas oportunidades. Ela foi promovida para o mercado de trabalho e que ela esteja bem em outros lugares, né? Agora, ontem mesmo a gente deu um feedback para um colaborador que a gente acredita muito e realmente ele recebeu bem. Aí é outra coisa, já mais maduro. Então, eu vejo que o processo também é de você entender se você está contratando o perfil certo para a vaga certa, é a maturidade da pessoa. Tem a ver com idade também, eu vejo muito, muito, Elaine. Dependendo da tua empresa, você quer uma pessoa que trabalha em home office, faz sentido ela trabalhar todos os dias em home office para a tua empresa? Se fizer sentido, você pega as pessoas ali que estão em busca disso, porque eu vejo que hoje as pessoas, muitos já querem home office, né? Mas eu não sei
Eu acredito Mas que não isso são pode... todos os perfis, né? Não são todos os perfis, não são todas as funções que funcionam. Exato. Eu não sei se você consegue ajudar uma pessoa a se desenvolver em home office. Como você vai treinar o emocional dela? Como que você vai treinar o olho no olho? Será que se ele quiser crescer muito dentro da tua empresa, talvez não seja o caso. Então, assim, agora nós estamos com um time mais maduro, pessoas que têm mais responsabilidade. A gente acertou a mão na entrevista, então nas perguntas pré-entrevista, pré-perguntas técnicas. Então, antes da técnica, hoje eu faço muitas perguntas pessoais, de princípios e valores, de sonhos, de objetivos. E eu consigo já filtrar nesse momento, na primeira entrevista, se faz sentido a gente ir para uma segunda etapa. E Verdade. depois a gente vai para uma etapa mais técnica. Então, no feedback de ontem, nosso colaborador, ele adorou o feedback. E quando nós sentamos para fazer uma avaliação antes do feedback, que aí você usa ferramentas de análise de desempenho, você já tem até uma visão melhor de como você trazer para o feedback. E aí esse cara, com certeza, ele amou esse feedback e já começou a gerar melhorias de ontem para hoje. E eu tenho certeza que ele vai voar. Então é um processo onde você traz as pessoas para dentro, nem sempre elas vão funcionar, porque muitas vezes ela passa pelas todas as entrevistas, né? Todas as perguntas. Tem gente que é boa nisso, mas quando ela entra, ela É entende que incongruente, né? é Com o que foi incongruente. Porque dito, assim, né? lá a gente é muito exigente. E eu explico isso na primeira entrevista. Falo, ó, nós somos uma empresa onde nós valorizamos muito a pessoa, o ser humano. Desenvolvemos pessoas aqui, a gente acredita nisso, mas também somos muito exigentes. O mercado é implacável. Como que você lida com isso? E a maioria das pessoas fala que sim, né? Mas nem todas estão de acordo com isso no fundo, no fundo. Aptas, né? Autorresponsabilidade. É verdade. Você acaba trazendo aqui um viés de colocar uma ambição maior ali no colaborador, né? Você vê qual é a chave principal de você trazer ali uma visão de crescimento e o colaborador ter a ambição que ele também quer crescer junto nesse lugar, ele quer fazer parte desse movimento de crescimento. Então, é um aprendizado também para nós, tá? Nós tivemos um caso onde a pessoa não queria tanto crescimento. E nós olhamos e pensamos, né? Eu e minha sócia, nós, né? Quando eu falo isso. Tá, mas para a função dele, será que faz sentido a gente ficar querendo que ele seja ambicioso, que ele cresça tanto? É uma função tão tranquila e nosso erro foi aí. Porque a gente sempre instigou muito o crescimento, prosperidade, você precisa estudar. E em algum momento isso fica um pouco cansativo, porque uma coisa é a pessoa ter ambição. Outra coisa é ela querer se transformar para alcançar os sonhos dela. Ou se ela acha que depende da empresa pagar mais caro, aumentar o salário mesmo ela não entregando. E aí, esse colaborador começou a não performar bem. Ele começou também a puxar outras pessoas para baixo. Então, qual que é a minha visão? É a gente já entender se a pessoa já tem essa ambição no começo, no início da entrevista. Se você pergunta dos sonhos dela, e ela falar que só quer pagar as contas, você precisa entender se faz sentido ela na tua empresa. Óbvio, é chão de fábrica, é outra coisa. Mesmo assim, eu vejo que ela precisa ter uma certa ambição, ou pelo menos estar de acordo com seus princípios e valores, tá? Então, o que eu vejo assim, hoje eu não fico tentando transformar a pessoa. Eu já entendo no começo se ela faz sentido, se ela quer essa transformação. Se Eu encaixa, ajudo ela a se transformar desde que ela queira. né? Porque senão é muito desgastante, entendeu? Você ficar motivando as pessoas, tá errado. Se você precisar ficar motivando o teu funcionário, você vai se desgastar demais, você está completamente focado em fazer alguém querer algo que ele não quer. A motivação vem de dentro. Aí você vira o psicólogo, né? Da tua empresa e não um gestor. Tem que Mudou o tomar papel, cuidado, né? Verdade. E aí, voltando ali para o mentor, né? Para o Vitor Mentor, como que você trabalha ali com seus mentoriados no sentido de trazer essa ambição maior, de trazer escalabilidade? Como é isso dentro do seu processo? Então, eu tenho uma habilidade que eu treinei muito, eu fui muito treinado por isso, né? Eu já tive, no mínimo, 3 mentores de desenvolvimento pessoal. Então, eu consigo ler as pessoas através das palavras e do olhar. E aí, quando eu faço algumas perguntas, eu já entendo
se esse empresário ele tem uma crença de merecimento para ele prosperar. Muitas vezes ele é muito bom no que ele faz. Então a crença de capacidade dele é muito forte, mas não está alinhada com uma grande crença de merecimento. O que significa isso? Ele trabalha muito, muitas vezes ele vende bem, ele até retém dinheiro em alguns casos, tem ali guardado, mas não desfruta. O que eu faço? Eu ajudo ele a expandir uma visão mais positiva, ampla, de merecimento. De que ele merece ter uma casa melhor, de que ele merece levar os filhos dele para Disney 2, 3 vezes por ano, de que ele merece comprar um carro, de que ele merece ter mais saúde, mais tempo de qualidade. Então, eu uso ferramentas que desenvolvem isso nele através de perguntas e consciência. Só ele olhar os resultados dele, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que eu trabalho no empresário quando eu vejo que ele não tem essa ambição. E aí, a partir dessa ambição, a gente cria missão, visão e valores, onde a sua empresa vai chegar. Já aconteceu de empresário meu que fatura muito, assim. E ele fala, eu não quero mais crescer. Tá cansativo, eu não quero mais time, eu só quero aprender a lidar com essas pessoas e fazer a minha empresa ficar assim. Eu falei, amigo, graças a Deus você tá aqui. Porque um dos grandes erros do empresário é querer reduzir o tamanho por conta do tamanho da bucha que ele tá tendo que enfrentar. E é aí que ele começa a cair. Lembra do quem não tá crescendo está morrendo? Sim. E é um erro grave. Quando eu fiz, é um case real. Eu desenvolvi a mentalidade dele para um crescimento maior, como ser humano, como CPF, mais rico, mais próspero, mais saudável. Ele falou, uau, cara, vou mudar de casa. Vou comprar uma casa nova, vou comprar um carro novo que eu já sabia que eu merecia. Começou a comprar computadores para a empresa, ele tinha muito dinheiro guardado. Já começou a demitir pessoas que estavam apodrecendo a equipe dele e tá fazendo uma verdadeira revolução. E, ó, o relato dele, tá? No começo do ano, aumentou muito o faturamento. Uau. Sabe? Então, assim, muitas vezes sozinho ele não consegue enxergar isso. Porque ele estava dentro das emoções dele, dos pensamentos dele, dos problemas dele. Ele não tinha uma visão positiva de futuro. Então, eu ajudo ele a desenvolver essa visão. E até no sentido de dedicar um tempo para olhar o seu negócio, né? Quando a pessoa tá ali numa mentoria, tá ali em algo bem individual, ter alguém olhando com uma visão de fora, né? Às vezes tem coisas que, para quem tá de fora, tira um pouco do lado emocional, né? E traz luz para pontos, assim, que podem gerar resultados surpreendentes, né? Pequenas Exatamente. mudanças que trazem grandes resultados. Exatamente, com certeza. E com certeza quem está aqui com a gente já está curioso para saber mais da sua mentoria. Fala um pouco mais, você tem alguns pilares que você trabalha ali em especial? Sim, a mentoria Poder Pessoal Empresarial, ela tem pilares principais. Eu chamo de performance do empresário, aumento de desempenho. Então, eu dei o nome de performance empresarial. A gente desenvolve o empresário para ele ter mais foco, para ele ter mais confiança, uma tomada de decisão mais assertiva, uma visão mais estratégica de negócio, trabalhando também as áreas da vida dele para que ele tenha uma vida boa, né? E aí a gente trabalha posicionamento. Posicionamento é um pilar muito importante. Eu trabalho ele em 3 níveis. Posicionamento estratégico, posicionamento de marketing de alto valor, como que ele se vende para o mercado, como ele aparece no mercado, para a gente ver se está congruente, para ele conseguir cobrar mais. E o posicionamento comportamental, que está muito relacionado à performance dele. Sim, sim, não, não. Ajuste de agenda, rotina, isso tudo é posicionamento também, tá? Então a gente entende onde a empresa dele está posicionada no mercado, como que ele começa a se mostrar com mais valor e também o posicionamento do empresário. E o terceiro pilar é vendas, autogoverno nas vendas. Tem empresário que, tô faturando muito bem, uau, não preciso mexer nisso. E ele começa a entender com o que você falou, quando a gente começa a jogar luz, ele fala, cara, tô perdendo muitas vendas, eu estou faturando bem, mas ao mesmo tempo eu sei que eu poderia estar faturando muito mais. Mas como ele não tinha uma visão grandiosa de longo prazo, para ele estava bom. Quando ele começa a entender isso, a gente começa a trabalhar outros canais de venda. E melhorar o processo de prospecção, trazer ferramentas ou práticas que outros mercados estão usando para dentro do mercado dele. Porque ele está sozinho no mercado, ele não entende. Então, por exemplo,
Hoje existem vários formatos para você conseguir vender mais, trazer o cliente mais para perto de você, para você gerar o governo. Seja um sistema de indicação, sistema simples de follow-up, mas bem estruturado, que é que muitos empresários perdem vendas porque o cara não comprou dessa vez. Ele perde o lead, mas ele pagou no tráfego por esse lead. Não tem um controle, né? Não tem controle. CRM, Um CRM, um sistema, né, uma rotina de prospecção, um fluxo de cadência, onde ele vai falar 10, 20, 30 vezes, até 200 dias ele tem contato com essa pessoa. Oferecendo ações de vendas, promoções, enfim. Algo que atraia esse cliente ou esse lead para ele, ou até resgate esse cliente. Então, a gente falou de performance, posicionamento, vendas, gestão de alta performance e liderança. Isso eu amo, é o que eu gosto muito, eu venho dessa área de liderar equipes no audiovisual, né? Então, eu gosto muito dessa parte, tanto dos KPIs do mercado, do negócio dele, quais são os principais KPIs? Muitos empresários não têm controle. Então, ele precisa entender o ROI dele, o EBITDA, precisa entender o CAC, o ROAS do marketing e outros KPIs mais estratégicos, mas também ele precisa entender os KPIs de desempenho da equipe dele. Gerenciar melhor para ele ter mais autonomia. Muitos empresários ainda estão no operacional, então ele começa a gerenciar melhor, influenciar melhor o time dele, aprender a delegar. Então esse é um pilar muito importante. E depois escala. Como que ele faz para escalar um resultado que já está bom, mas que pode ser muito melhor? Sensacional. E bacana que o Vitor falou aqui na questão do olhar, né, para os KPIs, para os dados, né? Eu costumo falar que o que não é medido não é possível ser gerenciado, né? Então, até essa importância de você trazer ali processos que você possa medir, né? Produtividade, medir dados financeiros, dados de mercado, traz toda a diferença ali nesse jogo, né? Do Exatamente. business. Porque se você não estiver fazendo isso, com certeza o seu concorrente está. Exatamente. E às vezes a gente escuta, nossa, mas como que tá tendo esse resultado? Tem algo diferente que está sendo feito. Você só precisa descobrir e aí você pode ter a ajuda do Vitor também nesse processo, né? Com certeza. Ô, Vitor, antes da gente comentar aqui, você falou que ia trazer um presente especial só para quem está aqui no nosso podcast. Conta aí que presente é esse. Sim, gente, para todo mundo que está aqui no podcast da Elaine, eu vou deixar um presente. Você vai escrever podcast lá no meu direct, a minha equipe vai entrar em contato com você e vai disponibilizar uma cortesia para o meu próximo workshop. Esse workshop eu vou trazer ações práticas, estratégias práticas para você já colocar em prática no teu negócio e na tua vida para você aumentar seus resultados agora em 2025, tá? E é um workshop que ele tem um preço onde a gente filtra as pessoas que entram, então ele tem um valor, mas aqui todo mundo que escrever podcast lá no meu direct vai ganhar de cortesia. Demais. E você já pode se conectar aqui com o Vitor, viu? Para você conectar é @vitorcarvalho.mentor, certo? Sim. Então, ó, já segue o Vitor aí. E se você ainda não me segue aqui no YouTube, já se inscreve para você não perder nada, porque vem coisa boa por aí, vem mais coisas boas. E Vitor, a gente está caminhando ali para chegar no nosso final, né? Mas se a gente puder, a gente fica conversando aqui muito, porque é um papo bom, né? Falar de negócio, falar de lucro, falar de empresa é bom demais. Sim. Mas, sim, qual que é o principal conselho aqui que você pode deixar para o público que pode mudar a história, mudar jogo de negócio e que você quer compartilhar aqui? Eu vou deixar aqui até um provérbio. Na verdade, não é um provérbio. Eu vou deixar aqui um versículo que faz todo sentido para a mensagem que eu quero deixar. Que é: não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Busque desenvolvimento sempre, busque se desenvolver, busque crescimento da tua empresa, busque sempre, não pare com essa busca de uma forma leve e contínua para que você possa ajudar esse mundo a prosperar. E a sua performance, o teu crescimento não está baseado só em crescimento empresarial e lucro, mas sim em você ter uma vida melhor com a tua esposa, com o seu filho, uma conexão maior com Deus. Eu acredito, pela minha experiência própria de transformação,
que todos os números e resultados reais de uma empresa são reflexo do alinhamento entre mente, corpo e espírito. Segue nesse caminho que é sucesso. Uau, poderoso, viu? Vitor, você é um cara que está sempre estudando. Tenho certeza que você já tem ali uma gama de estudos. A gente teve ali o prazer de fazer uma formação juntos, Sim. né? E tem um livro em especial, assim, que foi um livro motivador, ou uma virada de chave, nesse todo o seu processo aqui de crescimento, de sucesso, que você queira dividir aqui com o nosso público, fazendo uma referência, recomendando esse livro? Uau, nossa, são tantos. Eu vou falar do livro que eu estou lendo agora, que está sendo uma virada, uma mudança drástica na minha vida, que chama Mito do Empreendedor, de Michael Gerber. Anota aí, eu acho que o Igor vai colocar aqui, ó, a imagem da capa do livro. Não deixa de ler esse livro, ele conta a história do empreendedor, que é um empreendedor que busca a liberdade, mas acaba se enrolando na operação. Com certeza você vai se transformar além desse livro e vai se tornar um empresário lucrativo e com uma vida próspera. Arrasou, viu? Então, gente, gratidão por esse tempo aqui. Vitor, obrigada. Adorei esse nosso papo. Foi ótimo. E você que quer sair do caos e ir pro comando, aproveita esse presente maravilhoso que o Vitor deixou para você aqui, viu? E vamos acelerar, né? Bora acelerar. Se você tá preso no operacional ainda, tá sentindo que não tem lucro ou não governa suas vendas, não deixa de comentar lá podcast no meu direct e vem pro workshop. Vamos pra cima. Bora. Gratidão! Bora.